Pessoal, estamos aqui mais um dia, em mais um podcast, e nós vamos falar hoje sobre declaração de imposto de renda. Estou aqui com meu amigo William, fera no imposto de renda, e para dizer que começa exatamente hoje, né? Nós estamos aqui gravando um podcast e houve algumas mudanças, algumas novidades, e a gente quer compartilhar aqui alguns minutos, algumas horas com vocês, relacionado tudo sobre imposto de renda. Não é verdade, William? Isso aí. É um prazer estar aqui com você, Daniel. É um prazer ter essa oportunidade de gravar esse podcast contigo e falarmos um pouco sobre o imposto de renda. É um momento aí que começa hoje, né? No Sim, momento que nós estamos gravando esse podcast, começa a liberar o programa da Receita Federal para a gente conseguir já fazer as primeiras entregas das declarações de imposto de renda. Então, aqueles que já são mais antenados, aqueles que já são mais preocupados em ser os primeiros a entregarem, já começou o prazo. Então, já é o momento de correr atrás para isso. fazer a entrega da declaração. Mas nós tivemos, que aí eu acho que é o assunto que nós vamos tratar hoje principal, algumas mudanças que são importantes em relação à declaração de imposto de renda. E aí nós vamos falar um pouquinho hoje sobre essas mudanças, quem está obrigado, quem não está obrigado a entregar Sim. a declaração de imposto de renda. Vamos falar também sobre algumas regrinhas, algumas questões em relação ao preenchimento da declaração. Acho que isso é importante nós Também. falarmos sobre isso. E outros assuntos aí que são dúvidas mais comuns aí em relação ao imposto de renda. E hoje é um momento propício, esse conteúdo que nós estamos gravando aqui, eu tenho certeza que vai te ajudar. Então, antes de entregar a sua declaração, é importante você assistir todo o conteúdo para que você faça a sua declaração da maneira correta. E se você não quiser se preocupar com isso, eu até aconselho, já procure um contador. E aí estamos À aqui, né? disposição, é isso aí. Eu, William, Zuriel Contábil e o Daniel Tá da Bertolino Bertolino. Contabilidade, estamos aqui prontos para atender para a sua declaração de imposto de renda. E o mais legal de tudo isso, poxa, 2 contadores falando de imposto de renda, mas quem ganha com isso é você, que está aí do outro lado nos assistindo, porque é compartilhar conhecimento. E uma das coisas que mais me chama a atenção desse ano é o quê? É a antecipação da Receita Federal em restituir, ou seja, em pagar os contribuintes que têm direito à restituição. Porque às vezes as pessoas pensam assim: "Poxa, eu tenho um prazo até dia 29/5, eu vou entregar lá pertinho". Mas a gente não pode esquecer, quanto mais cedo você entregar a sua declaração, mais cedo você recebe a sua restituição. Ou seja, de repente é um dinheiro que está lá, que vai ser útil para você para alguma coisa ou alguma coisa que você deseja fazer, e às vezes a pessoa não acha que deixa, eu vou entregar depois, vou separar a documentação. Quando na verdade, quanto mais cedo ele entregar, mais cedo ele recebe. Então, Daniel, mas eu tenho até o dia 29/5 de maio. Poxa, para que esperar o último dia? Se a maior novidade agora é que a Receita Federal vai começar a pagar a restituição para os primeiros que entregar. Antigamente É, tinha uma prioridade de aposentado, pensionista, agora não mais. Ela vai seguir a linha ainda dos aposentados, pensionistas, mas também os que começarem já a entregar agora, a partir de abril, já vai ter a sua restituição garantida aí o quanto antes, claro, se tiver tudo em ordem, na sequência da documentação e que tiver tudo válido também, né? é isso aí. Eu acho que você tocou um ponto aí que é importante, Daniel, e que a gente já pode começar falando sobre ele, sobre o nível de prioridade, né? Quem são os primeiros a receberem a restituição do imposto de renda? E eu anotei aqui para a gente falar que, primeiro, quem é que vai receber ali nos primeiros lotes, né? Quem não tem familiaridade com o imposto de renda, quando você entrega a sua declaração de imposto de renda e ali na declaração constou que você tem um valor a ser restituído, que na verdade você pagou mais impostos no ano, ou sofreu mais retenções ali na Sim, fonte, na sua folha, no seu recibo de salário, prolabore ou outros rendimentos, e você sofreu mais retenção do que deveria, ou no momento que você lança ali as suas deduções, despesas médicas, plano de saúde, despesas com sim. escolaridade, dependentes, e aí no final, na hora que vai fazer o fechamento da conta, olha, ou você tem imposto de renda a pagar, ou você tem imposto de renda a restituir. E esse a restituir, a Receita Federal vai lá e deposita em sua conta o valor a ser restituído. E durante o ano são alguns lotes, né, são Sim, 5 lotes, é isso? são 5 5 lotes, lotes.
5 lotes de restituição da declaração. E o primeiro lote, geralmente são destinados para quem tem mais de 80 anos. Então, vamos por nível de prioridades. Aí aqui são os níveis de prioridades. Primeiro, para quem tem mais de 80 anos, ou igual ou mais de 80 anos de idade. Segundo nível de prioridade, para quem tem 60 anos ou mais, ou sofre de deficiência física ou moléstia grave, alguma doença grave, que aí são nesses dois, nesse nível de prioridade está igual quem tem 60 anos ou mais. Terceiro nível de prioridade, para quem é professor, então para quem é professor já está aqui no terceiro nível de prioridade, então vai seguindo esse nível de prioridade. Sim. Quarto lugar, olha que interessante. Quem faz a sua declaração pela pré-preenchida e coloca lá a opção de restituição pelo Pix na chave CPF, ele está em quarto lugar no nível de prioridade. Então, para você ter algum nível de prioridade na sua restituição de imposto de renda, é importante que você coloque ali a chave Pix e que pelo menos inicie a sua declaração de imposto de renda puxando ali pela pré-preenchida, Sim. né, onde você coloca senha gov.br. Então, quando o contador pedir a senha gov, o que que você tem que fazer? Passar Fornecer. a senha gov. A gente não vai fazer nenhum mal contra É você. mais seguro, na É verdade, mais né. seguro. Hoje a conta GOB e é interessante o William falar sobre isso, porque enquanto muitos vão estar ali pensando em entregar o imposto de renda, porque está terminando o prazo, o primeiro lote, isso é a primeira vez que acontece, tá. A Receita Federal se pronunciou, muitos vão cair já a restrição dia 29/5. Ou Isso. seja, quem está pensando em deixar para entregar na última hora, no último dia, se você que entregar agora pela pré-preenchida e entregar já esse mês de abril, ou esse até mesmo agora em março, que já iniciou, você tem a chance de, se não tiver nenhuma pendência, de já receber no primeiro lote. Ou seja, você que tem 2, 3, 5 mil reais para receber, você não vai esperar mais como era antes, outubro, novembro, setembro, não. Agora no mês 5, já no mês de maio, enquanto não está alguns cumprindo o prazo, você já vai estar recebendo a sua restituição. E aí, como o Ira falou, se você se utilizar da pré-preenchida, que é um avanço isso muito bom, já tem muitas informações lá. Qual é a segurança de pegar da pré-preenchida? Porque tem muitas deduções. Acontece muito isso. O contribuinte perdeu nota fiscal. O contribuinte, ao decorrer do ano, não juntou todos os recibos. Na pré-preenchida já vai estar lá. Então ele vai deduzir. Talvez você acha que você tem uma restrição de R$ 1.000. Quando você usa a pré-preenchida, o 1.000 vira 3, vira 4, vira 5.000, como já aconteceu com clientes nossos que não sabia que tinha tanto recibo. Quando ele pegou a pré-preenchida, ele tinha dezenas de recibo que ele falou: Nem poxa, lembrava, né? eu nem lembrava. Nossa, eu passei com esse médico, eu nem lembrava. É. E a nota fiscal estava lançada na pré-preenchida. Então, é importante quando o contador, um profissional da área contábil, te pedir a senha GOV, pode ter certeza. Você vai ter as duas etapas, ele vai importar as informações com segurança para você e você vai ter êxito na entrega da sua declaração. Só que aí tem uma pegadinha que até num pronunciamento que a Receita Federal fez, deixou ali um alerta em relação à declaração pré-preenchida. Você não pode, por conta própria, se você não tem domínio sobre a declaração de imposto de renda, se você não tem o domínio mínimo ali sobre a declaração de imposto de renda, você não pode confiar 100% Sim, nas informações que vem ali na declaração pré-preenchida, porque nas informações da pré-preenchida são de acordo com o que a Receita Federal ela tem em relação a cruzamento de informações. Não necessariamente que as informações que estão vindo na pré-preenchida contemplam toda a sua declaração ou estão corretas não quer as dizer que ela está informações. pronta, porque você falou uma coisa importante, tem muitas pessoas que pensam que a pré-preenchida está pronta. A pessoa Não está puxa pronta. ali a Ela declaração pré-preenchida e já entrega, já não está, transmite. não está pronta. Então tem que analisar ainda alguns pontos. Então nós contadores, eu vou falar por experiência própria e eu creio que o Daniel também age da mesma forma. Toda declaração que nós preenchemos, nós vamos analisar se a evolução patrimonial daquele cliente nosso ele está condizente com o rendimento que ele teve durante o ano, se em relação a financiamentos, a empréstimos, também entra nessa evolução patrimonial, porque às vezes ele teve uma evolução patrimonial que o rendimento não está condizente, mas teve empréstimos, teve outras questões que justificasse ali aquele valor. Ou então, de repente, a declaração, mesmo que não seja feita em conjunto,
mas ele o rendimento dele com o cônjuge, dessa pessoa com o cônjuge, Condiz. condiz e justifica também essa evolução patrimonial. Então tem vários aspectos a serem analisados que não basta você puxar ali na pré-preenchida e entregar que está tudo certo. É isso aí. Sem contar que informações, por exemplo, se você patrimoniais na pré-preenchida não vem, até então não estava vindo. Se você comprou ou vendeu veículo, se você comprou ou vendeu imóvel, se você passou a ter alguma participação Uma em uma sociedade? sociedade de alguma empresa ou ações. Então tem muitas informações que ainda na declaração pré-preenchida não vem, mas quando você já começa a fazer a sua declaração pela pré-preenchida, você já está um passo à frente, Sim, porque certamente você não esquecerá de informações que já estão na base da Receita Federal, que provavelmente você cairia uma malha fina, uma malha fiscal, por não entregar aquelas informações, por não preencher aquelas informações. Você falou muito bem de despesas médicas, que às vezes a pessoa esquece de informar, mas também às vezes acontece, a pessoa mudou de trabalho sim. e daquele trabalho, poxa, trabalhou janeiro, fevereiro, março, não informou ali na declaração e cai na malha É fiscal, porque isso você tá, mesmo. é como se estivesse ocultando algum rendimento. Sim, É claro que quando você cai na malha fiscal, tem muita gente que já tem um medo, gera já um espanto, mas a malha fiscal você já tem um prazo para você ou regularizar a sua declaração ou você abrir um processo administrativo para justificar aquela informação sim. que a Receita julga estar errada. Errada não, né? Para ser prestada conta em Sim. relação àquela E despesa. você falou uma coisa muito interessante, é muito comum a pessoa mudar de emprego ao decorrer do ano. É, E ali, quando ele pega ali um período, o que que tem que ficar ciente? Quando você muda de emprego, aí você fala: "Poxa, tá aqui o meu informe de rendimento", mas às vezes você trabalhou 2 meses numa empresa, janeiro e fevereiro, isso é muito comum acontecer. O restante do ano você trabalhou em uma outra empresa. A pessoa, o contribuinte acha, William, que ele só tem que declarar a empresa atual. E aí ele manda pra gente o informe, manda pra gente o documento, fala assim: "Ó, tá aqui meu imposto de renda pra fazer". Porém, ele esquece que ele trabalhou 2 meses ou às vezes um período de tempo naquela empresa. E ele tem que apresentar toda a renda. Nós estamos falando, o William falou uma coisa que é um dos motivos de mais malha fina. É uma renda, é um rendimento não declarado. E isso é muito comum, a pessoa mudar de empresa e ali ele fica: "Ah, mas eu trabalhei só um mês naquela empresa. Eu não preciso colocar esse rendimento". Precisa colocar aquele rendimento. precisa. Então tem que tomar muito cuidado com isso também. E a gente está falando a gente está pegando aqui no aspecto de uma pessoa que é CLT. Sim. Mas se a gente pegar a pessoa que tem outros rendimentos, né, aluguel, Aluguéis. aí a pessoa recebe aluguéis, o inquilino ele vai lá na declaração de imposto de renda, declara lá como despesa, mesmo que Sim. seja uma despesa que não haja dedução, Mas ele mas declara. ele declara. Sim, Tem lá o campo para ser declarado em relação a aluguéis. E aí, quando vai ver, acaba no cruzamento de informações, você pode cair numa malha fina, pessoa que recebe sim, aluguéis aí. Então, é importante, não só aluguéis, prolabore, qualquer tipo de rendimento que seja tributável, você precisa declarar. sim. E é também inclusive essas plataformas digitais que hoje faz esse tipo de locação, a gente tem aí algumas plataformas que usam esse serviço digital, e é muito comum também as pessoas acharem que não precisa declarar o aluguel. Eu tive um caso, eu quero exemplificar aqui para você, por exemplo, a pessoa fala assim: "Daniel, eu aluguei um apartamento, só que o dinheiro do aluguel não é meu, eu uso exatamente o dinheiro para pagar a prestação". Uma vez eu ouvi isso, uma pessoa, um contribuinte falando: "Não, eu não vou declarar, Daniel, porque eu pago de prestação R$ 2.100 e o aluguel lá é 2.000. Então, se a lei fala que é rendimento, esse rendimento não é meu. Eu uso para pagar o aluguel, para pagar o apartamento, o financiamento". Mas o que a gente tem que entender é o seguinte: o fato do que você faz com o dinheiro do aluguel não importa para a Receita Uhum. Federal. O que importa é que aquilo é uma renda, aquilo foi declarado como rendimento seu e ele não deixa de ser um rendimento seu. Então, muito cuidado na hora de fazer uma locação de um apartamento. Poxa, mas eu uso o dinheiro para pagar a prestação. Infelizmente, para efeito de Receita Federal, isso não deixa de ser um rendimento. O fato de você não usufruir do benefício não quer dizer que não é um rendimento. Ele é um rendimento e precisa ser pago imposto de renda. É isso aí. Daniel, vamos falar um pouquinho agora sobre quais são os critérios de obrigatoriedade na entrega da declaração de imposto de renda. Então, acho que o primeiro critério nós falamos aqui sobre os rendimentos tributáveis, né? Sim, Então, teve uma atualização importante, no você está valor, aí né?
com uma atualização em relação ao valor. Vale a gente lembrar que até, acho que 2, 3 anos atrás, acho que 2, 3 anos atrás, né? Não tinha atualizações, né? Não tinha atualização. Eu sei até de cabeça o valor ainda. Eu sei de cabeça o valor porque todo ano, eu preciso declarar imposto de renda. Você recebe até R$ 28.559,70. Aí sim você é obrigado a entregar. Sim, Só que aí nos últimos anos a gente está tendo essa atualização, que é algo importante. A gente estava parado no tempo porque em senão relação a fica isso, defasado, né? defasado. E aí tem um outro ponto importante que a gente vai falar depois desse, quando você falar um pouquinho desse critério de obrigatoriedade. A gente teve uma atualização recente aí em relação à isenção do imposto de renda, Sim, que quem recebe até R$ 5.000 por mês. por mês ali de rendimento, ele está isento do imposto de renda. Então me fala um pouquinho aí, Daniel, o que você viu sobre isso, o que a Receita Federal divulgou também em relação a esses rendimentos tributáveis e sobre os outros critérios também Tá, do vamos imposto lá. de renda. Primeira coisa é o seguinte, eu tenho que deixar bem claro, o que as pessoas estão confundindo as pessoas estão mandando mensagem, ligando, olha, esse ano não preciso fazer o imposto de renda, porque eu ganho abaixo de 5.000. Ah, eu não vou precisar fazer, Daniel, porque eu não ganho eu ganho abaixo de 5.000. Ah, eu ganho 4.500. Calma aí. Essa isenção de R$ 5.000 é importante nós ressaltarmos que é a partir de janeiro de 26. Nós vamos entregar o imposto de renda agora de tudo que aconteceu em 2025. Isso é importante, porque senão a gente está falando com você aí do outro lado e você vai deixar de fazer, vai pagar a multa, vai ficar caro, ainda vai perder a restituição. Então, só recapitulando. Toda isenção de 5.000 para quem ganha acima de 5.000, quem ganha abaixo é isento, é a partir de janeiro do ano atual. Nós vamos entregar agora, a partir de hoje, o imposto de renda referente a todas as movimentações de 2025. Ou seja, quem recebeu rendimentos tributáveis acima de 35.000, 2025, terá que entregar a declaração de imposto de renda. Quem obteve rendimentos acima de 200.000 também tem que entregar imposto de renda. A gente sabe que existe inúmeros critérios, tá? Quem alienou, vendeu alguma ações acima de 40.000, bolsa de valores ou ganho sujeito a imposto, também vai declarar imposto de renda. Gente, existe inúmeras situações. Eu recebi uma herança acima de 100.000, eu também preciso entregar a declaração de imposto de renda. A gente tem inúmeros critérios aqui. Então, por isso é importante, William, o contribuinte, eu comprei uma casa, eu declarei no GCAP eu vendi uma casa. E eu declarei no GCAP que essa venda, eu ia usufruir desse benefício para comprar uma outra casa em 6 meses, em 2025. Deu 6 meses, eu não comprei essa casa. Também é um dos motivos que você também tem que fazer imposto de renda, que eu vou falar mais para frente sobre isso. Então, existem inúmeros critérios que obrigam o contribuinte quer ver um exemplo que eu peguei esses dias também? Eu recebo auxílio reclusão de um filho, de um parente. Eu tenho que fazer imposto de renda? Dependendo do valor do auxílio reclusão, você tem que fazer imposto de renda. Então, observa, se nós fôssemos ficar falando de todos os critérios que obriga você a declarar imposto de renda, nós íamos ficar aqui, William, a noite toda. Então, Daniel, me dá um insight, me dá uma dica. A melhor coisa, procure um contador habilitado que possa te auxiliar, que possa mostrar para você se você está ou não está na obrigatoriedade, porque senão vai ficar muito extenso, a lista é gigantesca, é mais fácil a gente pegar alguns casos aqui, que eu sei que tem que estar obrigado. Então, de imediato, rendimento. Se você ganhou acima de 35.584, você tem que fazer. Se você tem aplicações financeiras, houve rendimentos fora da isenção, tem que fazer. Comprei uma casa, ou melhor, vendi uma casa, houve ganho de capital, e eu não comprei outra casa, tenho que fazer. E aí vai, William, nós poderíamos falar de um monte de coisa aqui, lucros, dividendos, e aí vai. Lucro e dividendo é um ponto importante também, Importantíssimo. com a reforma tributária. É isso aí. Passa a ter a partir de 2026 também, né? Sim. Vale ressaltar isso. Tem Então, um limite, né? até 31 de dezembro de 2025, ainda há isenção de imposto de renda sobre lucros e dividendos. Então, você podia ter 1 milhão, 2 milhões ali
de dividendos, de lucros, você não sofreria nenhum tipo de De retenção retenção. de imposto de renda. E aí, até 31 de dezembro de 2025, complementando aí o que o Daniel falou, quem recebeu até R$ 200.000 de rendimentos isentos, que envolve a distribuição de lucros, ele está isento de imposto. E também tá dentro da não obrigatoriedade na entrega da declaração de imposto de renda. Mas se superou R$ 200.000, aí você precisa fazer a entrega da declaração. Mas temos outros pontos, né? Quem vendeu ações acima de Sim. R$ 40.000, temos aqui quem tem propriedade acima de R$ 800.000. Então, o cara tem dinheiro na conta, tem aplicações, tem imóveis, tem carro. Somando tudo, se ultrapassou R$ 800.000, você já está Na obrigatoriedade. dentro dos critérios para a obrigatoriedade da entrega da declaração. Então, como o Daniel falou, recomendamos, já procure a contabilidade. É isso aí. Você já está ali em dúvida, não se arrisque, não se aventure, porque aí tem outro ponto que é a questão da multa. Se você não entrega a declaração dentro do prazo, que é 29 de maio, que é o último dia ali, que nós temos até às 11 horas da noite, às 23 horas e 59 minutos do dia 29 de maio, Isso se aí. você não entregar a declaração dentro desse prazo, você vai ter uma multa ao entregar essa declaração atrasado. E se você não entregar, o seu CPF ele fica lá pendente de regularização, então você não consegue abrir conta bancária, Até o seu benefício, para quem é aposentado, por exemplo, bloqueia, né? bloqueia o benefício até ele regularizar, porque não tem como a Previdência, o instituto lá de Previdência pagar você se você está com o CPF bloqueado. E é importante que eu ouço isso todo ano, William. É, eu sou isento, eu não tenho rendimento, porém eu tenho o meu patrimônio que eu conquistei durante toda a minha vida que eu trabalhei. E esse patrimônio é superior a 800 mil, que é minha casa, é meu carro, é um dinheiro que eu consegui juntar. Então, eu ouço muito isso. Daniel, eu sou obrigado a fazer imposto de renda, mesmo não tendo rendimento, porque hoje meu rendimento é baixo, minha aposentadoria é isenta, mas você tem um patrimônio. Hoje, qualquer casa é 600 mil. É. Hoje, um carro popular é 100 mil. E se Só for as casas do nosso amigo, o corretor Wellington lá, é muito mais caro, né? Então assim, então observa que hoje parece uma coisa absurda, mas hoje um patrimônio de 800 mil é muito fácil você ter e a pessoa às vezes não percebe. E eu lido com muito isso todos os anos. Daniel, eu tenho uma casa, eu aluguei uma casinha que eu tinha ali, hoje a minha casa vale tanto, eu tenho uma casa de aluguel, porém é isento, porém eu tenho um rendimento. Cuidado, porque às vezes você não tem rendimento tributável, pode acontecer, mas você pode ter patrimônio É. que não estou dizendo que você vai pagar imposto. Às vezes as pessoas assistem um vídeo como esse, poxa, eu vou pagar imposto? Eu nunca paguei. Não é pagar. Você está na obrigatoriedade de declarar. Não quer dizer que você vai pagar imposto. O que a Receita está falando é o seguinte: se você tem um patrimônio acima de 800 mil, você tem que declarar. Não quer dizer que você vai pagar imposto de renda. Isso é muito importante nós ressaltarmos. Verdade. E tem um outro aspecto que nós já enfrentamos em nosso escritório. Eu não sei se você já passou por essa situação. A pessoa vai abrir a empresa e ela coloca o valor de capital social lá, É R$ 500.000, isso aí. R$ 1 milhão. De repente ela até entende que o valuation da empresa ele seja de R$ 1 milhão, R$ 500.000, e ele vai lá e declara dentro do contrato social esse capital. E ele tem lá 100% das cotas, ou às vezes é um capital lá social de R$ 1 milhão, dois sócios, R$ 500.000 para cada. Você já tem um patrimônio aí de R$ 500.000. Sim. Se juntar mais sua casa, dinheiro que está na conta e tudo mais, facilmente você ultrapassa os 800.000, né? Isso mesmo. Facilmente. Então, o capital social da sua empresa, a participação que você tem nas cotas ali do seu capital social, ele também é levado em consideração no critério do seu patrimônio para a declaração de imposto de renda. E ele precisa constar lá na sua declaração de imposto de renda, na ficha de bens e direitos, a participação que você tem no capital social dessa empresa. Vamos lá, então. Então, Daniel, dentro da isenção do imposto de renda, para quem tem distribuição de lucros, ela foi até 31 de dezembro de 2025. A partir de 1º de janeiro de 2026, como é que ficou?
Então, agora é o seguinte, né? Aí agora a gente tem que fazer um planejamento tributário, porque é o seguinte: a partir de janeiro de 26, o que era tudo livre, sobrou dinheiro da empresa, distribui para o sócio. Agora não, para que você continue usando do benefício da isenção, é R$ 50.000 agora por mês por sócio, por titular. Ou Certo. seja, às vezes agora a gente tem que tomar um certo cuidado, porque o que era isento, havia um planejamento tributário, isso os contadores mais ativos sempre fizeram, é o quê? A empresa distribui um prolabore para o titular da empresa, que é tributável, paga imposto de renda, paga INSS. E aí, quando a empresa tinha uma margem de lucro, que sobrava ali uma quantia mensal, a empresa distribuía para o seu titular. E quando esse dinheiro ia até a conta do titular, ele era isento de imposto de renda, independente do valor. Hoje não mais. Hoje, quando você apura, se esse valor for acima de R$ 50.000 por mês, ele não é mais isento. E aí, William, vale a pena agora a pessoa, o contador, junto com os gestores da empresa, fazer um planejamento tributário. Porque se a gente for pensar, se você tem um rendimento acima de 50 mil, ele precisa ser apresentado para declaração de imposto de renda, mas não mais como isento. E sim, agora ele passa a ser tributado a Tributado. partir de janeiro desse ano. Então, aí nós já estamos aí ao decorrer do primeiro trimestre terminando do ano, Aham. então já é hora de analisar as distribuições de lucro para você não se comprometer o seu caixa no final do ano com imposto de renda muito alto. Exatamente, porque se você teve uma distribuição de lucro ali até R$ 49.999,99, você não paga imposto de renda. Mas se você tiver R$ 50.000 de distribuição de lucros, você vai ter retenção na fonte de 15% É sobre isso mesmo. os R$ 50.000, já não sobre a diferença. Então, é algo que começa a pesar. É 15% de imposto de renda. Lembrando, a gente pega, num caso, dentro do contexto do empresário, o empresário já pagou pela empresa, independente da sua opção tributária. Se você é lucro real, lucro presumido, simples nacional, Independente. você já pagou ali ISS ou ICMS ou IPI, você pagou PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda, já pagou todos esses impostos. Você que paga pelo Simples Nacional, o DAS, se você desmembrar ali na sua guia do Simples Nacional, do DAS, você vai observar que ali tem a descrição de cada imposto que você está pagando. É que está numa guia unificada. Mas o empresário ele já pagou o imposto ali sobre a sua operação. E quando o lucro, ele recebe o lucro dessa empresa, a distribuição do lucro é realizada, ele vai pagar 15% de imposto de renda sobre o lucro distribuído quando for acima de 50 mil. É isso aí. Que aí, no seu caso, Daniel, você que recebe já acima disso, você é o super rico. Para efeito de Receita Federal, né? A Receita Federal chama você de super rico, então você é super rico. Caramba, Você super sabia rico. disso? Quem acompanha aí a nossa economia vai estar aí do outro lado. Pensa você, quem ganha acima de 50 mil é super rico. É isso aí. 50 Sabe, mil. você tá falando de super rico, agora eu lembrei de super rico mesmo. Sobre as bets, as apostas. É uma novidade esse ano, a Receita Federal também passou a exigir declaração de ganho das apostas online. Ou seja, Na verdade, já era exigido, né? é, Só que agora, a recomendação da Receita Federal de forma mais categórica. Eles mais anunciaram isso fiscalizatória, eu acho, né? porque eles anunciaram isso na live deles, né? Sim, Sobre o cuidado de sim. quem recebe lá as bets e fazer essa, essa declaração, né? Essas declarações. E agora, mais do que nunca, vai ter que haver um controle também daquela pessoa ali que faz as suas apostas, os seus ganhos. Aí a somatória, né, que tiveram ganho acima de 28 mil na Embets, eles vão ter que declarar então. É, Não deixa mais de ser. Não é que não era obrigatório, sempre foi. sempre Mas na foi. verdade, eu acredito que quando a Receita Federal se pronuncia, é na questão de que agora, quem não fizer, vai cair na malha fina. Vai cair porque assim, as bets, elas passaram também a estarem obrigadas a A informarem ali informar. eh, declarações relacionadas aos seus apostadores, aos seus clientes, né? Primeira recomendação em relação às bets, não jogue. Né? Se fosse para trazer uma recomendação, não jogue, não caia nessa. Mas se você jogou em 2025, você teve ali algum rendimento, você foi enganado, porque daqui a pouco você vai começar a perder se você continuar jogando, Verdade. né? Mas se você jogou e você teve algum rendimento, esse rendimento ele precisa ser declarado também. Sim. E você vai pagar imposto sobre ele. Isso é importante
você ganhou lá na Mega Sena, Nas nas loterias, loterias da vida, todas essas casas de aposta. casa de aposta, você vai ter imposto de renda sobre o seu ganho também. Então, é importante você não esquecer, porque se teve pronunciamento da Receita, foi o que o Daniel disse aqui. Sim. Se houve o pronunciamento da parte da Receita, é porque tem muita gente que não está declarando. E as pessoas acham que isso já não tá lá, né? Não tá, isso aqui é por fora. Ah, não. Eu ouço muito isso. Não, mas já foi retido na fonte. Mas o É, fato de você ser retido, o nome já diz, retenção retido na fonte, imposto retido na fonte. Aquilo é uma antecipação, não é um imposto cheio ainda. E exatamente. as pessoas confundem muito. Ah, eu fiz uma aposta, ganhei, mas a Caixa Econômica Federal, que é o banco responsável na maioria das vezes por essas apostas, já fez a retenção. E ele acha que não tem a obrigação de fazer o imposto, porque já teve retenção na fonte. Retenção nada mais é que você ganhou um X valor, o banco, retém um valor Y e paga um outro valor para você já descontando o imposto. Não, Uhum. aquilo já chama antecipação. Não quer dizer que é o imposto na íntegra, que o imposto já está cheio, está recolhido. Não, o imposto ali é uma antecipação por lei, mas você precisa Daquele rendimento, né? daquele rendimento, mas aí tem outros rendimentos que vêm depois daquele e Uhum. você precisa fazer a declaração. Então, são critérios que nós estamos aqui para te orientar a evitar um problema com a Receita Federal e com o seu CPF também. Exatamente. E outra, eh, nós dissemos isso lá no início, sobre a questão da restituição do imposto de renda. E e dependendo de quanto que você sofreu ali de retenção de imposto de renda, na hora que você monta a sua declaração, você pode ainda ter alguma restituição em cima desse valor, É isso mesmo. do que foi retido. Então, é importante contar com o contador para que você tenha a sua declaração de forma correta e que de repente ali você às vezes está perdendo dinheiro e não sabe, É isso mesmo. né? Então, você entregar a sua declaração de qualquer forma pela pré-preenchida pode te prejudicar, pode fazer você perder mais dinheiro do que deveria, ou pagar mais impostos do que deveria, porque às vezes você faz a declaração lá de qualquer jeito e, e no final você tem que pagar mais imposto de renda e às vezes não era aquele valor todo. É importante uma análise técnica. É, É importante. esses dias eu peguei um caso, Daniel, era uma declaração que já estava em atraso, e aí é uma outra informação que é importante. Quando você vai entregar a declaração de imposto de renda, você tem duas formas de você entregar. Ou a declaração simplificada, que aí vai pegar todo o seu rendimento e 20% dele vai deduzir da base de cálculo do imposto de renda. Ou a declaração completa, porque a declaração completa vai pegar todas as suas despesas dedutíveis e vai deduzir ali 100% do valor dedutível. Então, pega as despesas dedutíveis e vai abatendo ali a porcentagem de cada tipo de despesa, claro, o valor por dependente e tudo mais, e vai deduzir. E aí, no momento que você preenche essa declaração, você já tem ali no cantinho da declaração informando qual que é a opção mais vantajosa, se é a simplificada Sim. ou se é a declaração completa. Aí tinha um cliente que ele estava com o seu CPF já suspenso, pendente de regularização, né? Na verdade, ele fica com esse termo, conta bancária travada, sem conseguir fazer nada. E aí a gente pegou para regularizar. Só que nessa de nós pegarmos a declaração para fazermos, de um dia para o outro, a gente leva uns 2 dias para fazer a declaração, a gente precisa analisar o documento, preencher, conferir, aí vai de um setor para o outro para fazer essa conferência, para poder entregar a declaração ali com segurança. A pessoa estava tão avexada, como diz aí os nordestinos, ela foi e entregou a declaração de qualquer jeito ali para o CPF voltar a ficar regular. Sem Só, analisar. só que sem analisar o que aconteceu, ela entregou a declaração completa e deu um determinado valor ali de imposto de renda. Só que na hora que nós analisamos tudo, a simplificada ficava mais interessante. Ou seja, ela ia ter uma economia, nesse caso, de uns R$ 3.000 de imposto. Nossa. Ela chegou a pagar mais, porque assim, importante, passou o prazo da declaração de imposto de renda, mesmo que você faça a retificação da declaração, você não consegue mudar mais de simplificada para completa ou de completa para simplificada. Uma vez entregue, já era. Você consegue, é importante as pessoas ouvirem isso. Talvez você não precisa nem ser técnico na área, mas você muda tudo no seu imposto de renda, menos o regime tributário. É. Ou seja, se você errar, por isso que é muito importante. Uma vez me perguntaram assim:
só exemplificando o caso do William. Uma vez me perguntaram assim: só contador pode entregar imposto de renda? É obrigado ser um contador? Eu falei: claro que não. Só precisa ser alguém habilitado e técnico para fazer isso. Até porque o contador, ele responde pela entrega da sua declaração. Nós respondemos pela técnica, pelas Sim. habilidades que nós apresentamos para entregar. Imposto de renda não é só ir lá e preencher, é o que o William falou. Você errou um regime tributário, às vezes você vai fazer com todo respeito a um profissional da Lan House, todo respeito ao sobrinho, ao primo, ao tio, todo respeito. Mas uma coisa é aquela declaração pré-preenchida simples que precisa ter uma técnica, não é? Como eu disse, ela não está pronta. E às vezes a pessoa fala assim: ah, eu vou fazer na Lan House. Não se esqueça, ele tem todos os seus dados lá. Então, onde você vai fazer, primeira coisa, tem que conhecer, tem que ter habilidade técnica para fazer o que o William falou. Qual é o melhor regime? É Uhum. melhor. Vocês sabiam disso? Que existe dois regimes tributários para entregar: pelo simplificado e por deduções legais. Qual o mais benéfico para o contribuinte? Isso é lei, isso é permissível. Qual que é o melhor para entrega? Isso. Você vê? Uma diferença de R$ 3.000. Já dava para fazer uma viagemzinha ali para o Nordeste e voltar. Dava pra Então, fazer uma bela viagem. então tem que pensar nisso. Então, vocês observam que tem detalhes, os detalhes do detalhe são De importantes suma importância. analisar para que você faça a declaração de forma correta. Então, mais uma vez, se você não quer se aventurar, tem gente que eu tenho clientes que são, Aventureiros. tem uns que são aventureiros, claro, mas tem uns que são interessados. Sim. Eu tenho pessoas que às vezes me pagam uma consultoria, ela gosta dela mesma fazer a declaração de imposto de renda, Eu já tive esse caso e aí eu também. faço a consultoria para tirar dúvidas, para orientar se a forma que ele está pensando está correta, e ele vai aprendendo a fazer a declaração Sim, dele para ele mesmo seguir dali em diante. Não tem problema. É nenhum. igual o Daniel falou, é obrigado um contador fazer a entrega da declaração de imposto de renda? Não. Não, O próprio contribuinte. Na verdade, a declaração de imposto de renda é pensada no no contribuinte, né? contribuinte. Porque se não fosse pensada no contribuinte, já não teria essa senha Gov É isso aí. atrapalhando tudo aí, né? É isso aí. Ah, é uma segurança para o contribuinte entregar a declaração dele, mas a gente sabe que nem todo contribuinte tem a técnica de conhecimento para entregar o imposto de renda. Isso. E outra, você falou muito bem da Lan House, né? Eu conheço o escritório do Daniel Bertolino Contabilidade, o meu escritório, a Zuriel Contábil. A gente tem critérios ali rigorosos em relação à LGPD, É que é a isso Lei aí. Geral de Proteção de Dados. Então, onde as informações são armazenadas, servidores, Quem tem acesso a essas informações, quem tem mesmo dentro do acesso. escritório, não é Exato, todo mundo que tem acesso. exatamente. Então, nós temos vários critérios que nós levamos em consideração, porque aqui nós estamos tratando de informações que são sensíveis. Aqui tem, em uma declaração de imposto de renda, tem nome, tem CPF, tem celular, telefone, Patrimônio, conta patrimônio, bancária, ações, endereço, tem tudo endereço, ali. tem Então, tudo. realmente é muito importante você ter a confiança no local que você está fazendo a declaração de imposto de renda, ou com quem você está fazendo a declaração de imposto de É renda. isso mesmo. Porque se você entrega uma lan house, será que essa lan house está seguindo esses critérios em relação à LGPD? É. O sobrinho, entre outras pessoas? Não, e outra, o que muito acontece, isso é importante nós falarmos, além do sigilo de dados seu, por exemplo, acontece muito aquela pessoa que fez sua declaração de imposto de renda, ele perdeu o notebook, ele perdeu o computador, perdeu os seus dados. E aí eu fico me perguntando qual é a segurança. Aí vai numa pessoa para recuperar aquele HD. Eu não sei a índole daquela pessoa. Quando você busca um profissional habilitado, ele tem toda uma equipe por trás, equipe de servidor, equipe de TI, que guarda aqueles dados seus com muita segurança. É, Então temos que tomar muito cuidado. Não é uma simples declaração, não é uma simples informação. Tem contribuinte, William, que a vida dele está naquela declaração, que o patrimônio dele está naquela declaração. Então, eu sempre ressalto: não pense que é só ir lá e entregar. Pelo contrário,
precisa ter uma pessoa habilitada, uma pessoa da sua confiança, que ele possa entregar com segurança e te trazer segurança também para que na hora que você precise de uma segunda via, de uma cópia, você tenha acesso a essa pessoa, porque é muito comum também as pessoas me procurarem: "Você consegue puxar meu imposto de renda?" Eu falo assim: "Mas você fez comigo? Você fez com o meu Uhum. time?" "Não, não fiz com você." Eu falei: "Então, você tem que ir lá pela conta Gov, lá na Receita Federal." "Ah, mas eu não tenho conta Gov." "Então você tem que ir até a Receita Federal." As É, pessoas às vezes não sabem disso. Se você não tiver acesso às plataformas da Receita Federal, você só consegue pegar uma segunda via indo até o posto da Receita Federal. Ou seja, é perca de trabalho, é tempo, né? tempo. Então, se você faz com uma pessoa que toma todo esse cuidado de armazenamento, você tem uma segurança aí para estar justificando por que que você faz com uma pessoa habilitada. Exatamente. Para recuperar a declaração, a gente até consegue lá com a senha Gov, né? É hoje Mas eu sim. acho que Mas se a pessoa não tem a senha Gov? se não Já tem, aconteceu comigo. ou vai na Receita, É, ou faz um certificado digital, né? também. Mas vai ter mais um custo aí. Mas é um Mas, custo de quase o preço, William. Quem não sabe, se ele tiver que fazer o eCPF hoje, você pode consultar pela internet, é um preço de internet, R$ 200 o R$ 200, eCPF. uma em média, vai. Então, como é? Aí ele pagou R$ 100 para a Lan House fazer a declaração dele, mais 200 para recuperar o certificado digital, porque a gente está usando termos bem simples, que o nosso foco é você, contribuinte. Você é o nosso foco. Nós não estamos falando aqui para contadores. Contador, o que nós estamos falando aqui é tudo já dia a dia. Agora, para você, contribuinte, que já está acostumado a fazer sua declaração em outros lugares que não seja com pessoas habilitadas, o que eu digo para você é: o caldo pode sair mais caro que o peixe. É verdade. Daniel, vamos lá. Já falamos aqui de vários assuntos que são relevantes, importantes, mas eu quero falar agora, vamos falar um pouquinho sobre uma nova atualização, vai ficar redundante, né? Mas sobre uma atualização aí da Receita Federal em relação, eles chamam até dos pequenos trabalhadores de baixa renda, aqueles que recebem até 2 salários mínimos nacional, Certo. que antes ele estava, a gente pegou lá aqueles critérios de obrigatoriedade do imposto de renda, que o Daniel disse aqui, eu até anotei, foi atualizado para esse ano, né, a declaração deste ano, para R$ 35.584. Então, quem recebe abaixo de R$ 35.584 não é obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. É isso aí. Só que o que acontecia até o ano passado? A pessoa estava abaixo desse rendimento, só que com um determinado momento ali do ano, ele teve retenção na fonte de imposto de renda. Vamos supor que ele entrou lá, não agora, porque agora isenção até R$ 5.000, mas no ano passado, se você recebesse R$ 5.000 de salário, você já tinha retenção na fonte de imposto de renda. Certo, É Daniel? isso mesmo. Então recebeu lá o salário, veio descontado na folha, desconto de retenção ali de imposto de renda à pessoa física. Só que depois você saiu daquele emprego, passou a ganhar menos, ou ficou um período desempregado, e na soma total do ano, você não recebeu os 35.584. O que acontecia até então? Você sofreu retenção, mas você não está obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. Aí você era obrigado, para você conseguir receber aquela restituição daquele valor, você entregava a declaração de imposto de renda mesmo sem estar obrigado, para conseguir restituir aquele valor de imposto que você acabou sofrendo retenção na fonte, e na somatória total você não estaria obrigado a pagar nenhum tipo de imposto. Então vamos lá, descontou um exemplo, tá? Descontou da sua declaração lá, a Receita até divulgou um número que é importante que eu anotei aqui, a média, tá? A média de imposto de renda que é retido na fonte e que a pessoa não está obrigada a entregar é de R$ 125. Hum, Essa é a média. Mas pode acontecer de chegar até R$ 1.000. A pessoa sofreu R$ 1.000 de retenção, mas ficou durante todo o ano, não deu os 35.584. É muito comum ela sofrer retenção, por exemplo, só numa férias, por exemplo. Às vezes acontece. Ou às vezes ela trabalhou janeiro, Janeiro. tinha um bom salário. E aí teve lá uma retenção alta, Sim, R$ 1.000, R$ 800, e depois ela ficou de fevereiro em diante sem trabalhar. Dando um exemplo aqui, sim. um exemplo Que é que muito pode comum. acontecer. E aí, na soma total, rendimento tributável 35.584, ela não estaria obrigada Obrigado. a entregar, certo? Ocorre que até então você tinha que fazer a declaração para você ter direito àquele valor ali, a restituição
daquele valor, porque na somatória total você estaria desobrigado a entregar a declaração de imposto de renda. Nessa nova atualização da Receita Federal, nesse pronunciamento que a Receita Federal trouxe para nós, eles estão dizendo, estão prometendo que para quem recebeu até 2 salários mínimos e que não está na condição de obrigado a entregar a declaração de imposto de renda, eles farão a restituição do valor retido de forma automática no dia 15 de julho em lote. Sim. E esse valor ele será restituído, você que está nessa condição, é muito importante de repente você tomar esse cuidado, porque eles estão prometendo fazer a restituição através da chave Pix CPF, De e forma automática. de forma automática. Então você não precisa mais ir lá entregar a sua declaração de imposto de renda para poder ter a restituição desse valor. Basta você ter a chave Pix cadastrada do seu CPF. É, isso que você está falando é muito importante. Vamos lá. Antigamente, vou usar qualquer pessoa, tá? Às vezes a retenção, William, ele era menor do que o valor que eu pagava para fazer o imposto de renda. Acontece. Acontece. Então, e aí eu não estou medindo o valor de profissionais, tá? Aí já esse não é o meu critério. O que eu quero é trazer a mudança. Aqui nós estamos como uma questão de informação. Então, às vezes a pessoa tinha uma retenção de R$ 100, por exemplo, tá? Ele tinha uma retenção de R$ 100 durante o ano todo, porém ele pagava um exemplo, tá? 150 lá para fazer. Então ele Pagando fazia. barato, né? Pagando barato. Então ele fazia, ele entregava, porém a retenção era muito inferior ao que ele pagou para fazer. E às vezes ele acaba até achando injusto. Então o que está me dizendo é o seguinte: a mais nova mudança da Receita Federal é quem tiver retenções em valores baixos como esse, a restituição será feita automática sem a obrigatoriedade da entrega da declaração, É, se ele tiver a chave Pix CPF cadastrada cadastrada. em qualquer banco. Exatamente. É importante quando alguma restituição dá errado, a gente não teve essa informação aqui Sim, no no pronunciamento pronunciamento. da Receita, né? Mas até então, quando você tem direito a uma restituição e por alguma questão de erro na conta bancária, alguma coisa, você não conseguia ter acesso àquele valor de forma automática. Como que você Sim. faz? É até o Banco do Brasil, aí começa a ter um pouquinho mais de burocracia, né? Ou você fazer ali o seu acesso com a senha Gov no ECAC, aí tem uma aba chamada Meu Imposto de Renda. E ali você consegue alguns serviços e provavelmente corrigir ali a conta bancária, você fazer a informação correta da, eh, da sua opção bancária ali para restituição. Mas, para esses casos aqui, a Receita Federal divulga que a restituição ela ocorrerá pela chave Pix CPF. E aí a gente volta ali naquela questão de nível de prioridade. Você Sim. lembra que nós falamos no início? 80 anos, 60 anos, aqueles que têm deficiência, moléstia grave e tudo mais. E ali o quarto nível de prioridade na restituição do imposto de renda são para quem utilizou, as pessoas que utilizaram, né, a declaração pré-preenchida e colocou lá como opção de restituição do imposto de renda a chave Pix. Eu posso colocar como chave Pix para restituição do imposto de renda o e-mail, a chave e-mail? Não. Eu posso colocar como chave Pix o código aleatório que os bancos disponibilizam? Não. Também não. Eu posso colocar meu telefone como chave Pix? Não. A única forma de ter a restituição do imposto de renda é através da chave Pix CPF. Então, a Receita Federal obriga, nesse caso, que seja O informada a chave CPF. Pix CPF. Tanto é que você não tem nenhum campo para informar qual que é a minha chave Pix. Não, quando você colocou que é chave Pix, na Receita Federal já vai entender que é o seu CPF, É isso mesmo. porque é a forma de você receber a restituição por chave Pix. Então, isso, só para a gente exemplificar aqui, quando você ouvir falar sobre isso, a Receita Federal chamou isso aqui no seu pronunciamento de cashback, que são as pessoas que estão nessa condição, que não estão obrigadas a entregar a declaração de imposto de renda, mas que em algum momento ali do ano sofreu retenção de imposto de renda e tem um valorzinho ali para ser restituído. E nesses casos você não precisa mais fazer a declaração obrigatória ali para você conseguir receber essa restituição. Então você receberá esse cashback ali de forma automática. Mas reforçando mais uma vez, se você tem dúvida, procure o contador. É isso aí. Eu também
queria tratar aqui um bate. A gente já está indo para os nossos finais aqui do nosso podcast sobre imposto de renda. Nós decidimos nos dedicar esse período para que você tire suas dúvidas, seja um esclarecimento assim mais de uma linguagem menos técnica possível para que você possa nos entender. Eu queria fazer um bate-pronto com ele aqui pelos tantos anos que ele faz imposto de renda. Dos erros mais comuns de malha fina. Vamos fazer? Vamos lá. Mas rapidão assim, vai, os erros mais comuns. Fala Vai. um aí, o erro Malha mais comum, fina? de malha fina. Olha, malha fina que a gente tem lá que é mais comum é relação a pagamento de pensão alimentícia. Pensão alimentícia. Agora eu falaria CPF de dependente, que hoje não é tão, mas assim, Também. CPF lançado em 2 declarações. Principalmente quando os pais não moram juntos, o pai lança o mesmo filho, a mãe também lança o mesmo CPF. Tem mais um. Vamos lá, Bate e volta, né? bate e volta. Eu já falei um. Em relação ao dependente ainda. Então, são as pessoas que declaram ali o CPF do dependente, mas o dependente também tem rendimento tributável e Boa, acaba não declarando. E aí boa. também gera malha fiscal. Outra coisa que gera malha fiscal, despesas de escola. O filho é dependente da mãe na escola, mas nas consultas médicas, no convênio, é o pai. Isso dá muito conflito também. Não centralizar, isso é importante. Não centralizar as despesas do dependente, principalmente dos filhos. O casal, alguns lugares, coloca no CPF do pai. Outros lugares no nome da mãe. O convênio, por exemplo, está no CPF do pai. A escola está no CPF da mãe. E isso dá muita malha fina. Dá malha Outra. Outra coisa, ainda pegando na questão saúde, né? Você tem lá o responsável financeiro. Responsável Você financeiro. pega lá quem já passou por alguma consulta onde o profissional de saúde ele é pessoa física, ele emite um recibo chamado Receita Saúde. É isso mesmo. E lá no Receita Saúde você tem a declaração de quem é o paciente e de quem é o pagador. responsável financeiro. Se você não declarar ali corretamente ali quem foi o responsável financeiro ou quem é o dependente, você também pode cair em isso. malha fina. E eu quero pegar uma carona com essa informação também, porque a gente atende muitos médicos, muitos dentistas lá. E um dos maiores Atende muito problemas. tá errado isso aí, né? Ele é o contador dos dentistas, né? A gente é conhecido aí nas redes sociais como contador dos dentistas. Mas uma coisa que ele falou, eu vou pegar, e tava aqui o ping-pong aqui, tava na minha lista falar sobre isso. É exatamente o que você falou. Nós pegamos muita malha fina nessa questão de pagador e paciente. Muito cuidado com isso. Às vezes a pessoa vai lá e coloca o pagador no lugar do paciente ou não informa o paciente. Isso também é um dos motivos de maiores malha fina. Então se atente na hora de passar numa consulta, na hora de solicitar um recibo para o seu médico, para o seu dentista, é de muita valia e importância. O nome da criança ou o nome do paciente e também o nome do pagador. Muito cuidado. É um dos maiores motivos de malha fina também. E aí eu É repasso isso para aí. você de novo. Mas um ponto que nós já falamos aqui, que é muito comum ter malha fiscal, é você não declarar todos os rendimentos tributáveis. Aluguéis. Eu pego muita malha fina de aluguéis. Você que tem essas plataformas igual. É. Como que é o nome daquela mais conhecida? Quinto Andar, né? Quinto andar. Quinto Andar. Não estamos fazendo propaganda, hein? Mas se É quiser aquela pagar pra nós é aqui, aquela, é lógico, mas se tiver alguém nos assistindo aí da responsável pela Quinto Andar, ó, coloca aí. aqui, ó, colocamos aqui o selinho de vocês aqui, vocês não vou Mas falar tem não, outras aí, tem outras. mas tem outras. Auxiliadora, que é do nosso amigo Wellington, auxiliadora predial. Aí, ó, tá vendo, ó? Aí, Wellington, Patrocina nós aqui, pô. patrocina, Wellington. Então temos essas plataformas, essas imobiliárias aí maiores também, elas vão fazer o procedimento correto. Elas vão fazer a declaração lá É da isso mesmo. DIMOB, a declaração que são pertinentes a elas em relação aos aluguéis, compra e venda de imóveis. Isso. Então, não fica achando que a Receita Federal não sabe disso aqui, eu não vou declarar porque meu rendimento não é compatível. Não, Esquece isso. abra o jogo com seu contador. Abra o jogo realmente para entender, aquilo que você teve de rendimento e você não foi tributado, de repente vale a pena ali analisar e tributar isso para ser condizente com Sim. sua evolução patrimonial. O aluguel que às vezes não entrou na declaração, vale a pena
você analisar, porque na declaração pré-preenchida, inclusive, essas informações elas já vêm. Isso, Claro que requer uma uma conferência, né, uma análise, conferência. mas essas informações de aluguéis, elas já vêm ali na declaração pré-preenchida, tanto para quem pagou, Quanto como para para quem quem recebeu. recebeu. Isso Já mesmo. vem informado ali. Então é importante. Isso também é algo que traz muita malha fiscal, porque às vezes o inquilino, quando não tem a declaração de forma adequada pela imobiliária, às vezes o inquilino declara e o proprietário não, Ou valores divergentes também, é valor muito comum. Ele divergente. não pega na base, tá? É. Eu falo porque são práticas que a gente vê repetir todos os anos. Para quem não sabe, quase 40% dos motivos de malha fina são despesas médicas. E em segundo, é rendimento de aluguel não declarado. É. Entendeu? Em segundo lugar, com quase aí 28% em média, o segundo motivo é os aluguéis não declarados. Porque Uhum. às vezes a pessoa fala: não, ele paga direto para mim. O locatário, o inquilino paga direto para mim. Mas o fato de pagar direto para você não isenta ele de não Não declarar na muda despesa nada. dele. Não muda nada. Ah, mas não tem uma imobiliária. O fato de ele declarar na declaração dele como uma despesa, torna-se você obrigado a declarar os aluguéis. Então, não quer ter problema? Declare os rendimentos de aluguéis. Exatamente. E aí, dependendo de como for, vale também uma análise, não só no prazo de entrega de declaração de imposto Mas de renda, depois. não, até antes, porque você pode fazer um carnê-leão, você já ir fazendo um planejamento para que você não venha sofrer um pagamento de imposto de renda tudo de uma declaração só. E até também, William, por que não fazer um planejamento de uma empresa, por exemplo, para recebimento desses Uma aluguéis? Uma holding hold, uma pessoa patrimonial. jurídica, Uhum. porque tudo isso com auxílio. Tá vendo? Quando a gente volta de novo naquele assunto de uma pessoa técnica te entregar a sua declaração, por quê? Quando a gente analisa a sua declaração e você está recebendo ali aluguel de 2, 3 ou 4 casas, o técnico, o contador responsável fala assim: peraí, ó, William, não vale a pena você receber isso na pessoa física. É melhor você abrir uma hold de administração de bens próprios. Isso aí. Então, por isso é de suma importância. Quando eu preciso resolver algo no judiciário, eu não vou até o meu médico. Eu vou procurar um advogado. Então, quando você precisa resolver alguma coisa técnica como isso, como a área do imposto de renda, a área tributária, a área que gera, talvez para você, uma economia tributária, você precisa procurar um contador especialista nessa área, por exemplo, de hold, nessa área de variação patrimonial, se o seu patrimônio está variando muito e agora vale a pena estudar uma possibilidade de uma hold, por que não? E tudo Uhum. isso eu tenho certeza que não é qualquer um que vai conseguir te orientar, e sim uma pessoa habilitada. Até a questão que a gente falou algumas vezes aqui sobre a distribuição de lucros Sim, para pessoa física. Olha que importante. A distribuição de lucro para pessoa física, de PJ para pessoa física, se for superior a R$ 50.000, ela sofre retenção de imposto de renda. isso. Mas a distribuição de lucro de pessoa jurídica para pessoa jurídica não tem Não retenção. tem retenção. Ainda continua isento. Então, você vê que tudo é um planejamento? É, Cada caso eu preciso estudar aquele contribuinte, aquele cliente, para que eu possa ser assertivo com ele. Não dá exato. para mim fazer uma cartilha aqui, ó. Vamos rodar essa cartilha para todo mundo. Não. Cada cliente, como a gente usa um jargão bem conhecido, cada caso é um caso. É. E cada um no seu quadrado também, É né? isso aí. Lan House compartilha suas máquinas ali para serem Claro, com usadas. certeza. E eu não tenho contra nada Lan House, eu tenho um cliente Lan House. Nada contra E cliente ainda Lan. tem bastante Lan House? Não, Tem não, né? não, tem não. Eu Na, quase não vejo Lan né, House. nada contra. Hoje Mas a elas gente fala Lan House, na verdade, mas é é, uma expressão, são não esses é. estabelecimentos que às vezes ali Tem um computador e que o fazem cara faz impressão impressão, de prestação de cópias, né? apartamento, de cópia, Serviços mais simples ali. segunda via de conta, e eu não tenho nada. Isso é muito útil, tá? Que fique bem claro aqui. Muito É bom. um serviço muito útil. O que eu tô dizendo é, como diz um ditado, cada um no seu quadrado. Isso aí. Muito bom, Bertolino, participar contigo Tamo e junto. eu acho que foi muito valioso Foi. todas as informações que nós trouxemos aqui. E eu tenho certeza que ainda tinha muitas coisas para nós falarmos, né? Sim, Porque sim. esse assunto é vasto, tem informações aqui de detalhes de preenchimento acerca de imóveis que nós podíamos ter falado e não Sim. falamos, de veículos, de investimento, de bolsa de valores, né? De Tem ações, gente que ganha dinheiro vendendo um carro e criptomoedas. criptomoeda. Tem gente que ganha dinheiro vendendo carro. O cara comprou um carro ali por 60 mil. E ele conseguiu, não é fácil, ele conseguiu vender o carro por 70 mil. Uhum. E aquilo tem um imposto a pagar. Poxa, eu não estou falando de ser certo ou errado.
Eu estou falando que tem que pagar. Agora, vai vir as questões, isso não é justo. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de informações. Informações pega quem quer. Então, às vezes, a pessoa vende um carro, como eu já vi, a nota fiscal de entrada veio num valor no imposto de renda e quando vai sair, não, o valor está bem acima do valor. Então, muito cuidado com isso também, porque quando é que a gente vai ver isso? Quando vocês mandar na hora da declaração do imposto de renda. Então, vale a pena você conhecer, ter uma pessoa ao seu lado que te oriente, que te ajude. E eu quero agradecer aqui, aproveitar a oportunidade, agradecer pela sua audiência, agradecer por você estar conosco até esse momento, agradecer ao nosso amigo William, que foi muito bacana falar sobre imposto de renda, e deixo aqui as minhas redes sociais, está aí você que já me segue, continua seguindo, e nós estamos prontos a tirar dúvidas de vocês. Me chama no direct que eu quero te ajudar. William, É isso agra- aí. Também estou disponível nas redes sociais. Vamos deixar na descrição do vídeo aí as nossas redes sociais no Instagram, Facebook, todas aí que estão disponíveis aí. YouTube também. YouTube, é isso aí. E será um prazer nós falarmos mais vezes aqui É sobre isso aí. imposto de renda, outros assuntos aí que nós já temos aí em mente, Em nós já mente. conversamos aí nos É isso aí. bastidores. É porque é muito legal isso, cara. É legal a gente trazer informações para você. Informações de uma linguagem comum, uma linguagem do dia a dia. Estamos tentando simplificar ao máximo aqui. Simplificar. O que você não entendeu, pedimos desculpa, porque a gente tentou simplificar ao máximo. Então, é um motivo a mais para você nos chamar. É isso aí. Um forte abraço para todos vocês. Obrigado, gente.